Um serviço de contabilidade online, ele gera impessoalidade no atendimento para a sua empresa? Bem, essa é uma pergunta que é muito recorrente hoje para aqueles que estão buscando ali contratar um serviço de contabilidade online. Bem, a resposta é que na verdade depende de que tipo de serviço você está contratando. Quando você contrata um serviço que fica claro que você não vai ter contato com uma pessoa real, mas sim você vai ter uma intermediação de uma ferramenta para prestar o seu atendimento, ou seja, você não vai falar com uma pessoa quando você tem um problema, você não tem como falar com alguém, você tem que abrir um chamado, esse chamado ele vai ser respondido em determinado X tempo, e aí você vai receber as respostas que você precisa e vai ficar ali trocando as informações. Ou, por exemplo, quando você tem que fazer qualquer tipo de pergunta, toda vez que você tem uma pergunta, você precisa primeiro passar ali por um filtro de respostas, de perguntas e respostas, para que você possa então responder a sua pergunta. Então, quando você está numa situação dessa, quando você contrata esse tipo de serviço, você sim vai ter ali um atendimento impessoal. Porque na verdade cria-se uma barreira para que você não tenha acesso aos profissionais que estariam por trás da execução do seu serviço, quando existe de fato profissionais. Porque existem alguns serviços hoje, por exemplo, na qual a utilização de um profissional na execução do serviço é muito pequena. E como é que você pode saber, por exemplo, se o serviço que você está contratando é esse ou é um serviço onde vai ser executado por um profissional, ou esse profissional vai simplesmente usar a tecnologia a seu favor, porém terá um profissional por trás da execução desse serviço? É simples. Basta você avaliar o preço que você está pagando por esse serviço. Se você paga, por exemplo, R$50 por um serviço de contabilidade, na verdade você não está recebendo um serviço de contabilidade, mas sim um serviço de TI. E, obviamente, a impessoalidade do seu atendimento será significativamente grande, porque você sempre vai ter essas barreiras para você ter acesso a alguém que possa, de fato, te ajudar quando você tem alguma dúvida. Por outro lado, quando você for contratar um serviço de contabilidade, avalie o que é que você quer em relação ao seu atendimento. Por exemplo, na nossa empresa contábil, nós tomamos muito cuidado de não criar essa impessoalidade. É claro que nós usamos, por exemplo, ferramentas para ajudar um processo de comunicação, é óbvio. Por exemplo, nós fazemos ali uma comunicação com o nosso cliente via Skype. É claro que eu preciso de uma ferramenta, um Skype, um Google Hangouts, alguma coisa que ajude, por exemplo, nós temos esse distanciamento diminuído com base no atendimento online. Porém, quando você precisa falar com alguém sobre uma situação específica sobre o seu negócio, você vai falar com uma pessoa real, você vai falar com um membro da minha equipe. E isso é importante para que você possa então ter um atendimento diferenciado, mesmo estando à distância. Um outro fator também que você deve considerar que, apesar de nós utilizarmos, por exemplo, tutoriais, utilizarmos ali respostas que já estão prontas para algumas questões muito comuns, mas sempre você vai ter um contato com um profissional que vai te indicar uma informação ali para te ajudar. Por exemplo, vamos imaginar que você precisa emitir uma nota fiscal. Então, obviamente, ao invés de eu gastar todo um tempo te explicando cada passo da nota fiscal, numa distância que talvez fique um pouco mais difícil até de você entender, porque eu vou falar, seu fulano, vai lá, então agora clica aqui, agora faz isso, agora faz aquilo. Não, é muito mais fácil, por exemplo, eu te dar um vídeo onde diz, por exemplo, de uma forma bem prática, em tutorial, como é que você faz a sua emissão de nota fiscal. Então nós usamos esse tipo de apoio, esse tipo de ajuda para você poder ter essa informação até mais rápida, até uma informação, por exemplo, no horário como esse. Eu estou na minha casa agora, nós não temos expediente nesse momento, então se você precisa tirar uma dúvida, você tem ali uma área que tem algumas dúvidas principais que você pode ter em relação ao seu negócio. Então isso te ajuda. Mas eu sei que quando você tem algum problema, quando você quer, por exemplo, questionar algum aspecto, quando você quer, por exemplo, tirar a sua dúvida, realmente você precisa de ter a ajuda de uma pessoa nesse sentido. Por isso nós tomamos esse cuidado. Então você tem várias maneiras de você se comunicar conosco para facilitar esse processo. Então, ao escolher o seu serviço contábil online, leve em consideração o que é que você quer em relação ao seu atendimento, porque isso vai fazer uma grande diferença no sucesso do seu negócio, tá bom? Tem alguma dúvida?
manda essa dúvida para nós. Vai ser um prazer poder te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.